Estamos de volta com seu Universo da Inclusão, Bahia e Sergipe. E agora a gente conversa com Doia Fonseca, mãe da pequena Letícia, que foi diagnosticada com síndrome de Edwards. Ela vai compartilhar a história da filha e falar sobre os desafios e acolhimentos encontrados durante esse processo tão delicado. Doia, seja bem-vinda ao nosso Universo da Inclusão, um espaço aberto para essas histórias e outras como a sua. Me diga, como foi a sua reação quando você descobriu que a sua filha tinha uma síndrome tão delicada e tão rara como a síndrome de Edwards? Dira, eu que lhe agradeço por estar aqui, né? É muito importante, de fato, para a gente esse trabalho, esse lindo trabalho que você vem fazendo, esse programa, enfim. Olha, não foi nada fácil, né? Quando eu descobri, inclusive eu lembro que quando o médico me perguntou, né, se eu conhecia alguma síndrome, eu disse que sim, que a única síndrome que eu conhecia, né? Quer dizer, eu achava inclusive que era a única, era a síndrome de Down. Tive meu tio com a síndrome de Down. E aí ele disse que não, que existiam outras síndromes e que aí foi que ele começou a falar as características da síndrome da minha filha e o nome da síndrome, que é a síndrome de Edwards, né, mais conhecida como trissomia 18. E eu, de fato, para mim foi um susto muito grande, não só pela síndrome em si, e sim por tudo o que ele falava, né, sobre a gravidade da síndrome e tudo que podia acontecer. Inclusive, ele disse que a minha filha era incompatível com a vida, né? Nós que somos mães, né, nós falamos muito sobre essa questão justamente do momento do que os médicos trazem para a gente. Alguma coisa sobre que os nossos filhos são diferentes. Esse é um momento muito delicado. O que foi que eles lhe explicaram naquele momento? O que eles falaram com você? Dira, quando eu fui a esse especialista, eu fui inclusive porque a minha obstetra, já desconfiada por cada achado em Letícia, né? Até então eu não sabia o sexo, foi logo no início da gestação, foi no primeiro trimestre, e desconfiada que existia, né, que poderia acontecer de ter uma síndrome, ela me orientou a ir para um especialista em medicina fetal. E eu busquei um conceituado daqui de Salvador, eu fui num dos melhores de Salvador, e em nenhum momento eu estou falando mal de médico nenhum, pelo contrário, sim, tá? Pelo contrário. Sim. E aí quando ele, depois de durante todo o tempo ali no exame, foi muitas horas de exame, inclusive foi nesse exame, na minha primeira morfológica, que eu descobri que era minha menina, minha tão sonhada Letícia. O sonho da minha vida inteira era ser mãe, né? E aí ele disse, você quer saber o sexo? Não, eu disse sim, e era a minha filha. A partir dali, daquele exame, eu já olhava para aquela ultrassonografia, ouvindo o coraçãozinho dela bater, eu já chamava da minha Letícia, né? Eu chamava ela minha filha e tal. E aí quando ele me levou para aquela ultrassala, o que ele fez foi o seguinte, falar de fato tudo que uma mãe, né, uma família precisa saber, a gravidade da síndrome, mas, além disso, ele falou que a síndrome era incompatível com a vida e que eu tinha direito à interrupção. Então, assim, Dira, naquele momento, tudo que ele falava, claro que para mim, eu ficava sem chão, era como se eu estivesse levando um tiro, ele estava ali matando a minha filha. Você sentiu falta de acolhimento naquele momento? Muito, muito. Eu acho que assim, a medicina, ela precisa sim passar toda a realidade pra gente, né? Toda a gravidade, inclusive. Mas, mesmo que passe toda a situação complicada que é dessa síndrome, por exemplo, mas que ele diga assim, mas eu tô aqui com você. E eu estou aqui para o que você decidir. Sabe, não sei exatamente o que é que eu queria ouvir ali, mas eu não queria ter escutado que minha filha era incompatível com a vida. Olha, né? Doia, você pode ter certeza que esse relato seu como mãe é o relato de muitas mães. Sim. Inclusive, eu me identifico com você quando você fala dessa questão da forma que é trazida essa notícia para a gente. Eu realmente também tive um impacto muito grande quando foi colocada para mim, porque essa falta de sensibilidade
que existe no momento de passar para a gente uma notícia, um diagnóstico. É isso que choca. Exato. E é isso que a gente precisa conversar, né, muito sobre essa questão. Alguns pontos que precisam ser trazidos e conversados para que sejam modificados e melhorados. Exato. Então não se sinta só, né? Muitas mães passaram por isso, eu sei porque eu converso com outras mães, mas a gente precisa realmente melhorar nesse ponto. E agora eu quero fazer algumas perguntas que chegaram para a gente de pessoas que querem perguntar para você, né, sobre essa maternidade. Então aqui tem a pergunta de uma espectadora que está falando aqui. Você percebeu que muitas pessoas ainda desconhecem essa síndrome? Muitas, incluindo a medicina. Hoje, há pouco tempo, inclusive, teve uma médica lá em casa para ver minha mãe e eu falando sobre a síndrome e ela desconhecia, e era uma médica, e já era uma senhora, inclusive. Hoje, a síndrome de Edwards, ela é pouco conhecida, assim. Ainda, né? É. Eu quero que você, nesse momento, diga o que você gostaria de passar para as famílias, para as pessoas que recebem um diagnóstico igual o que você recebeu. O que você deixa de mensagem para essas pessoas, Dóia? O que eu posso dizer para qualquer pessoa que receba um diagnóstico, seja ele qual for, né, é que lembre o seguinte, que, em primeiro lugar, é uma vida. É um ser humano. Isso aí até para a medicina eu também gostaria, né, de passar esse recado, que antes de um diagnóstico, olhe como um ser humano, né, porque aquele ser humano que está ali, com certeza é o amor de alguém. Mesmo que ele tenha pouco tempo de vida. Dóia, eu quero que você saiba que, independente de qualquer coisa, você pode contar com nós aqui do programa Universo da Inclusão. E, para além disso, pode contar comigo como mãe. Tudo que você relatou, tudo que você falou, eu sempre falo que o importante da gente estar de mãe para mãe, de pessoa para pessoa, que convive com outras pessoas com deficiência, a gente saber que o outro está sentindo, essa empatia. Exatamente. E eu tenho certeza que tudo que você está passando, muitas mães, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, se identificou com o que você falou. Pode ter certeza que você pode contar com a gente. Nós vamos fazer com que as pessoas saibam que essas pessoas são seres humanos e merecem respeito. Exatamente. Enquanto vida tiver, eles merecem respeito. Conte sempre com a gente, tá? Muito obrigada por você ter vindo e contar essa história linda e que com certeza vai ajudar muitas pessoas a entenderem que tem uma mãe que luta e que sempre vai estar lutando e que as pessoas precisam acreditar e lutar também. Eu posso dar um recadinho bem rápido? Sim. Dira, hoje a Associação Síndrome do Amor, que é uma associação que acolhe famílias com síndromes e doenças raras, e ela é mais voltada para T18, né, para a síndrome de Edwards. Hoje nós temos adultos vivendo com a T18. Maravilha. Então, é isso que a gente quer, mostrar que nossos filhos podem viver. Perfeito. Eles só precisam ser cuidados. Perfeito. E eu lhe agradeço muito, perfeito, muito por tudo isso. Perfeito. Eu que agradeço. Muito obrigada.